Prazer, História. Neste vídeo eu quero tratar um pouco sobre o totalitarismo de oportunidades, ou seja, o totalitarismo pragmático. Nos anos 30, especialmente, diante da crise desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a gente vai ter uma alta sistemática dos juros. Isso faz com que os países subdesenvolvidos que estavam endividados, como era o caso de Brasil, Argentina, Uruguai e também de Portugal, entre outros países, as suas dívidas crescem muito e as sociedades não têm como pagar essas dívidas. E o pagamento dessas parcelas da dívida acaba criando crises sociais terríveis nestes países, porque toda a riqueza nacional é voltada para o pagamento da dívida. Por outro lado, esses países viviam, coincidentemente, todos da exportação agrícola. Café, no caso do Brasil, azeite e vinho, no caso de Portugal e do Uruguai, e trigo, no caso da Argentina. E esses países vão enfrentar um problema sério, porque com a crise na Europa e Estados Unidos, o mercado consumidor dos seus produtos se estreita. Então, além das dívidas terem crescido muito, você vai vender menos receita. Isso joga essas sociedades em buracos terríveis de miséria, de calamidades públicas. O risco de revoluções socialistas nestes países era iminente. Então, as elites, especialmente, notadamente, as elites urbanas, percebendo a incapacidade das elites rurais de perceberem as mudanças de panorama, as mudanças de contexto, essas elites urbanas acabam patrocinando a ascensão de governos totalitários de direita, mas que flertam com a esquerda. Então nós vamos ver nesses países citados, e repito, Portugal, Brasil, Uruguai e Argentina, podemos também incluir aí México e Chile, esses países vivenciarão ditaduras de direita que estão sempre com o pé na esquerda. Então você vai verificar em todos esses países sempre uma proximidade, um namoro, uma simpatia com o socialismo. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, todos esses ditadores totalitários dos anos 30 se tornam ícones da esquerda nestes países por conta de terem uma bandeira nacionalista, de terem defendido os chamados interesses nacionalistas, como é o caso de Perón na Argentina, como é o caso de Vargas no Brasil, que até hoje, 70 anos depois, ainda é apontado como ícone da esquerda. Partidos da esquerda até hoje ancoram a sua imagem, vinculam a sua imagem à imagem de Getúlio Vargas como sendo um modelo de patriotismo, de nacionalismo, de defesa do interesse nacional. Por outro lado, estes mesmos flertes com a esquerda também se dão com a extrema-direita. E estes países vão estar muito próximos do nazismo e do fascismo. Não é à toa que para Chile, Uruguai e Argentina migraram a maioria dos sobreviventes do totalitarismo nazista e também do totalitarismo fascista. A Argentina se tornou, assim, abrigo para milhares de antigos oficiais da SS, da Gestapo e do Partido Nazista Alemão, bem como do Partido Fascista Italiano. O Brasil vai passar pela mesma rota. No entanto, na hora da verdade, esses países acabaram entrando na guerra ou se envolvendo na guerra do lado dos aliados, principalmente por influência do capital dos Estados Unidos, que trocou dívida e investimentos por vocação política.